Boa noite, meus queridos, minhas queridas alunos e alunas de todo esse Brasil e de todo esse mundo. Já temos alunos internacionais nos assistindo. É com muita honra que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, nesse que já está marcado como um dos últimos encontros do nosso curso. Hoje eu estava fazendo as contas, falei, caramba, esse curso começou há quase 8 meses. Nós já tivemos 20 encontros, hoje temos o 21º e temos só mais 3 encontros pela frente, né? Fortes emoções virão nesses 3 últimos encontros. Nós reformulamos esse final de semana todo o nosso canal no YouTube, os encontros estão linkados lá na nossa playlist. Siga o nosso canal do YouTube, deem uma olhada lá que vocês conseguem já absorver todos os encontros que aqui tivemos e também formar ali um material interessante de estudos a vocês, um material de apoio, que era o nosso grande objetivo, deixar para vocês aí, desse nosso curso, um legado. E como não poderia faltar nessa nossa última noite, depois de um largo curso intensivo de PowerPoint, temos aqui ele, ninguém mais, ninguém menos que o meu querido irmão Alexandre Sabag. Fala, Lê. Boa noite, meu querido. Boa noite, Fábio. Bom, mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Estamos juntos aqui nessa empreitada desde o início, né, da pós, não só do curso, e décadas aí de empreitada juntos, né? E é um prazer vir aqui conversar, trocar informações, colher informações de um público seleto aí que está buscando conhecimento, é sempre muito bom, né? Então vamos lá, Fábio, sem grandes delongas, senão daqui a pouco o pessoal vai embora. Está Não, crescendo, ó, 78. Vamos sim, lá. não, vai dar default, igual semana passada. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje o papo é reto, o papo é grosso, e eu acho que eu já vou começar, né, compartilhando rapidamente aqui para falar que nós estamos na nossa segunda parte do nosso assunto interessante, né, conhecido como quadril, mais especificamente lesões do quadril. E eu acho que hoje a gente vai ter uma inversão aqui de ordem, né? Quem vai começar falando é meu querido amigo, professor Alexandre Sabag. Então, Ale, manda a bala aí, Bora. que hoje o nosso assunto é reto aqui, meu amigo. Deixa eu compartilhar aqui, Fábio. Isso, Manda a bala. maravilha. Eu venho no meu PowerPoint aqui melhor. Muito bem, gente. Então, novamente, boa noite. A gente começou falando semana passada das lesões do quadril parte 1, né? E ficamos ali com questões de biomecânica e questões estruturais mais focadas aí com a síndrome grande trocante. E seguindo o cronograma que aqui foi apresentado, vamos falar de lesões labrais, vamos falar de alterações estruturais do quadril e, obviamente, tudo isso favorecendo a doença degenerativa articular, a grande famosa artrose, que não é bem-vinda para nenhum sujeito em nenhuma faixa etária. Muito bem. Então, tomando dianteira, eu separei o tema, né? Impacto femoroacetabular, ou, se quiser, um termo mais completo, síndrome do impacto femoroacetabular, como o próprio nome já diz, né? Um impacto dessa cabeça femoral junto ao acetábulo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque essa situação traz, né, uma questão desfavorável, numa transferência, numa distribuição de carga, podendo levar a uma lesão de fibrocartilagem, gradativamente uma lesão da própria cartilagem de cobertura e trazer uma artrose para o sujeito. Chegando, inclusive, com um tratamento que é o final da linha, né, que seria a artroplastia total. Muito bem. Então, puxando aqui o tema, né, impacto femoroacetabular, a literatura hoje descreve, se você for pegar aí vasculhar a literatura nesses últimos 5 anos, a gente tem um crescente exponencial gigantesco sobre esse assunto, né? Então, é um assunto que vem sendo muito debatido, mas ainda existem grandes controvérsias, grandes
perguntas a serem respondidas, porque a gente ainda não tem um quadro a longo prazo comparativo, mais do que um ano, por exemplo, na comparação tratamento conservador e cirúrgico. Não é esse o grande foco, mas só para abrir um pouquinho essa conversa, dando início, que ele está sendo muito pesquisado, porque o fim disso aqui pode ser muito trágico, chegando a uma artroplastia precoce. Inclusive, um dos casos clínicos de hoje, a gente vai apresentar essa situação. Muito bem. Então, a literatura mostra, né, um quadril normal, com bom encaixe, acetábulo femoral, com uma boa transferência de carga, e dessa forma, uma boa congruência, menos pressão, preservação da articulação. E a literatura descreve dois tipos de alteração, que aí entra o termo, né, displasia ou variação anatômica, e essas variações são chamadas de Ken ou Kem e pincer. E o nome veio da mecânica mesmo. Tá? Ken é um objeto cilindro numa parte, pontiagudo em outra, ou seja, tem uma saliência, como mostra que essa saliência aqui no corpo do colo femoral, e você transfere ou transforma uma força angular em linear, tá? Transferindo linearmente, você aumenta a carga em cima daquele ponto. E o pincer vem de uma pinça mesmo, de uma truqueza, né? E aí a gente tem uma questão que a alteração vem pelo acetábulo e não mais pelo fêmur. Então, a gente tem, numa vista perfil, tudo bem? Ou numa vista axial, a gente enxerga bem esse pincer. Então, o acetábulo ele tem uma inclinação anterior, tá? Ele é antivertido numa situação natural, que a gente não vê numa vista anterior, como a gente está mostrando aqui. Quando você tem o pincer, você tem uma retroversão, né? Você tem uma inclinação posterior desse acetábulo. Então, você aumenta a cobertura, mas também facilita no movimento de flexão, adução e rotação medial, o impacto desse fêmur, dessa cabeça femoral contra esse acetábulo. E você tem questões mistas, onde o cara tem tanto um Ken, que é um aumento desse volume aqui na região óssea do colo, como também o pincer, ou seja, né, ele tem aí dois fatores anatômicos predisponentes. Muito bem. Isso por si só pode traduzir lesão? Não necessariamente. A gente vai descrever um pouquinho disso aqui na aula e vamos trazer algumas ferramentas que a literatura já nos mostra, tá? Então, primeiramente, quando a gente fala do Ken, a gente fala de angulações. Quais ângulos a literatura já aponta como perigoso? O risco é maior do cara ter algum problema aí de sobrecarga, impacto e lesão labral e, consequentemente, artrose do quadril. Então, o ângulo mais usado é esse aqui, ó, o ângulo alfa, que é pela diáfise, né, traçado aqui na diáfise do colo, centro da cabeça femoral e uma linha do centro da cabeça femoral ao começo da esfera, né, da questão esférica aqui da cabeça do fêmur. Obviamente, se eu tenho quem? Uma massa maior, uma variação anatômica, eu vou ter esse ângulo maior. Tudo bem? A literatura não fala ao certo qual o ângulo de referência básica para o cara ter um problema. Alguns batem aí a partir de 50, outros 58, arredondando 60. O que a gente pode afirmar é o seguinte: quanto maior esse ângulo, ou seja, mais volume anterior, o impacto é mais precoce. Então, o risco aumenta, pensando estruturalmente apenas, esse é o dado que a gente tem. E o pincer? O pincer você tem também uma angulação radiográfica, a hipercobertura, né? Então, de novo, aqui o centro da cabeça femoral, um traço aqui passando exatamente no ângulo de 90, e o final aqui do acetábulo. O correto seria desse verdinho, de 25 a 38, a literatura nos bate aí com uma cobertura natural. Como a gente vê esse caso, 44, mostra uma hipercobertura e, obviamente, um contato precoce nas movimentações do quadril. Chamando a atenção para um teste, rapidamente, é o teste de irritação, né, para o impacto femoroacetabular. É um teste simples de flexão de quadril, adução e rotação medial. É exatamente esse é o mecanismo de maior impacto. Então, o que se falava na década anterior, que o maior impacto, o problema seria as cargas axiais, hoje a literatura entende que esse não é o grande problema. Tudo bem? Apesar de ser também um problema. Mas o problema é maior quando você envolve flexão de quadril com rotação medial do quadril. É aí que você tem mais chance de você ter realmente uma impactação na região superior desse acetábulo, advindo dessa variação anatômica.
Então, esportes, se a gente vai bater no esporte, esportes que envolvem chute, kickbox, o próprio futebol, mas luta em si, você tem mais chance, por exemplo, de um esporte que não envolva movimentos rotacionais e ângulos altos de flexão de quadril, por exemplo, tá? Então, é esse norteamento que a gente tem que ter, né? E o que é interessante, ó, a gente pega esse estudo do Agrícola, muito legal esse estudo, porque ele focou principalmente no Ken, e a literatura aponta como Ken um problema maior do que o pincer. Tem estudos apontando que o pincer isoladamente não machuca o quadril, porque tem indivíduos assintomáticos que fazem esporte com o pincer e ele não apresenta quadro evolutivo, né? Agora, o Ken isoladamente é problema quando você tem angulações maiores, e, obviamente, como eu falei, o misto é o que a literatura aponta como o maior problema. Tudo bem, Sabag, o problema existe. Qual é a angulação? Veja que esse estudo mostra que quando você tem um Ken acima de 80 graus e uma rotação medial abaixo de 20, grande parte desses indivíduos vai chegar numa artrose severa, onde o final é a artroplastia. Todos esses casos em vermelho chegaram com artroplastia, tá? E isso foi estatisticamente significante. Ou seja, a gente tem um norte aqui numérico, objetivo, uma questão radiográfica, quem acima de 80, e você tendo uma massa óssea, né, numa displasia maior, é uma barreira óssea mesmo, não é que ele não roda a perna medialmente por uma questão de tecido mole, é impacto, então ele não consegue, é aquele cara que não tem uma rotação plena descrita na literatura como normal. Então, menor rotação funcional, que você avalia com teste simples, físico, até mesmo com uma goniometria. A gente tem o Craig, tem alguns testes específicos, e juntamente com uma radiografia somada à individualidade do sujeito, esporte que ele pratica, sexo, outras questões angulares que eu não coloquei aqui, e dentro desse pacote você aponta, esse tem um risco maior de desenvolver, é bom a gente ficar acompanhando e qualquer quadro clínico sintomático ter uma decisão mais junta aí com a equipe interdisciplinar e juntamente ao paciente. Porque o final da história é isso, uma artrose severa e uma artrose severa levando a uma artroplastia. Tudo bem? Obviamente, não que você tenha, você vai chegar nesse fator. A questão é multiarticular, é multissistêmica, inclusive, não só multiarticular. O Fábio vai complementar essa minha fala, mas isso já é uma informação que nos norteia e a literatura nos aponta. E com isso eu trago um caso. Quem estava aqui na aula, se tiver alguém de Balneário aí da semana retrasada e pessoal de São Paulo da nossa pós de biomecânica, eu apresentei esse caso para vocês, né? Esse aqui é um atleta de MMA, né? Mas basicamente a vida dele, Mixed Martial Arts, né? Então ele é um artista marcial. Começou aos 5 anos no judô, evoluiu para o karatê, entrou no kickbox, jiu-jitsu. É um professor de kickbox, é um professor de jiu-jitsu, faixa preta nessas duas artes, lutou profissionalmente, título brasileiro de kickbox, lutas de MMA, campeonatos de jiu-jitsu e assim por diante. E quando a mamãe dele olhou, falou: esse meu filhinho tem a perninha torta, né? E olhando basicamente para essa imagem, é a perna esquerda, né? O membro esquerdo que me chama a atenção. E o problema dele era no membro direito, né? Tá certo que à luz de 40 anos atrás, a gente não tinha todo esse conhecimento, os médicos da época, os fisioterapeutas e assim por diante. Então, apontava que uma alteração de comportamento diferente entre os membros, onde um joelho é valgo e outro não, e não foi vasculhada a outra perna, né? Usou bota ortopédica, fez de tudo. E, na verdade, essa perna esquerda dele era uma benção, porque esse cara tinha um quadril largo, é um cara com estrutura extremamente forte, é um cara de estrutura larga, e como o Fábio já falou em aulas anteriores, eu vou falar resumidamente, porque as aulas estão gravadas lá, ele tinha uma coxa vara esquerda, com diminuição do ângulo de inclinação do fêmur, né, entre o colo e a diáfise. E com isso, trazia para ele uma vantagem de braço de alavanca, né? Olha o quadril aqui. Então, você tem aqui um braço de resistência enorme, mas você compensa com um braço de força também grande, coisa que não acontecia na outra perna, né? A outra perna era próxima de um normal, era inclusive levemente valga. Então, coxa vara é joelho valgo, hein?
Coxa valga, joelho varo, é o contrário. Porque a articulação ela busca a centralidade justamente para melhor congruência, distribuição de carga e preservação do sistema. Então, se o cara tem uma coxa valga, a tendência dele é jogar a perna para dentro, para jogar o centro da cabeça femoral no centro do acetábulo. E com isso eu tenho uma boa distribuição de carga. Por isso ele tinha esse joelhinho valgo. Ele tinha esse joelhinho valgo porque ele também tinha uma pelve larga, tudo que eu falei na aula passada, né? Índice pélvico trocantérico equilibrado, melhor vantagem para esse glúteo a vencer as situações do dia a dia. O outro tinha desvantagem. Então, você bota aqui um indivíduo que tem X de atividade, em um quadril ele já tinha uma desvantagem biomecânica. Por outro lado, esse quadril também tinha um QEM. Então, você tinha dois fatores de desvantagem. Uma desvantagem, que é o braço de força, e outra desvantagem, que era estrutural. E nessa sequência, fechando o fato, né? Veja que sempre olharam para uma perninha e a outra, na verdade, era o grande problema. Ele chegou aos 37 anos com uma artrose severa, a ponto de decidir que não aguentava mais. A história final dele é que ele não aguentava dar uma volta na praça, né, morando lá nos Estados Unidos, em Nova York, onde ele decidiu passar pela artroplastia e hoje ele tem uma vida relativamente boa, com qualidade, porém com uma prótese. Num outro momento a gente pode falar mais de prótese de quadril. Lembrando que isso aqui tem tempo de vida útil também. E para fechar meu primeiro diálogo, a gente falou muito da questão estrutural, mas vejam que a literatura aponta outros fatores interessantes, a fadiga, por exemplo, e a fadiga já é muito bem conhecida como algo que leva a uma incoordenação neuromotora, um atraso neuromuscular, por exemplo. Dessa forma, eu vou perder a habilidade de um gesto, vou perder processo de dissipação de carga, e as articulações, os músculos, os tendões vão sofrer com isso, algo que a gente já falou aula passada também. E aqui eu trago um trabalho do Champel, de 2005, onde ele faz aqui um comparativo entre homem e mulher, com salto em altura, salto vertical à frente, atrás, né? E ele faz o teste, tem como referência aí questões angulares, de quanto fletiu o quadril e o joelho, questões de adução e rotação medial do fêmur, drop pélvico e atividade eletromiográfica, ativação do quadríceps e do isquio. E o que ele observa com isso? Os indivíduos, tanto homens quanto mulheres, quanto fadigados, aumentavam o valgo, drop, diminuía a flexão de joelho e quadril. Ó, tem gente com o microfone aberto aí. Diminuía a flexão de quadril e joelho, e diminuindo a flexão de quadril e joelho, eu estou tendo um mecanismo de frenagem brusca, mais gasto energético, que leva a mais fadiga e assim por diante. Além de ter uma atividade aumentada de quadríceps e diminuída de isquio, aumentando aí também a chance de lesões no LCA. Muito bem, eu perdendo essa habilidade, a gente sabe que o sistema peca, né? O sistema padece, o sistema paga um preço. E o Fábio complementa depois essa história. E para finalizar esse início de conversa, esse aqui é um trabalho de biomecânica puro, de modelagem. Isso aqui foi feito dentro de um laboratório, né, simulando uma ação muscular entre flexores e extensores de quadril. Então, aqui, principalmente, a ênfase era glúteo e psoas. E a ideia era essa. Numa questão congruente, forças equilibradas, quando eram exigidos os movimentos de flexão, extensão de quadril, havia uma boa estabilidade dinâmica. E essa cabeça femoral ficava bem centralizada, com boa distribuição de carga. Obviamente, com maior espaço, maior área de contato, menor pressão para cada ponto, preservação da cartilagem. Quando ele desequilibrava, estou resumindo o estudo, tá? Tanto tirando força do flexor ou do extensor, quando realizava-se o movimento, essa cabeça femoral chacoalhava, porque eu não tinha uma boa contração. Ou ela ia mais à frente, na maioria das vezes mais à frente, porque o glúteo é o que mais se perde, e com isso aumentava o impacto. Veja que ele não tendo alteração estrutural, mas tendo uma alteração de componentes musculares, o impacto também pode acontecer, o que justifica muitas vezes aí uma artrose por uma questão de desequilíbrio e força, tá? Abrangendo mais a história, mesmo ele não tendo nenhum déficit de força, porque esse cara não tinha, esse cara aqui é um boi, literalmente, você pode ter processos de fadiga e esse músculo, mesmo forte, chegando numa questão temporal atrasada, essa carga também vai chegar excessiva nessa articulação. E aí a gente tem mais um fator para botar nessa balança
desfavorável à distribuição de cargas. Então, falando rapidamente, para dar espaço para o meu amigo Fábio, trouxe aqui uma conversa em um sentido, e eu peço gentilmente, Fábio, complete a minha conversa, e complementa aumentando o problema sistêmico nessa visão biomecânica que nós estamos apresentando para os nossos convidados aí. Por gentileza, dou-lhe a palavra. Muito bem, Ale, muito bem, muito bem, muito bem. Acho que a gente já começou aí matando a pau, né? Eu vou pedir só para o Ale tirar o compartilhamento de tela aí Okay. para eu puxar daqui. A gente já começou matando a pau o primeiro assunto, né? Descrevendo a patologia, né? E eu acho que essa descrição da patologia talvez tenha tocado o coração de muita gente aqui hoje na sala, porque é basicamente a partir da descrição da patologia que a gente toma as nossas decisões, né? Você vê lá um quadro clínico de dor, você passa por uma avaliação e depois dessa avaliação, que geralmente está associada com todo o preceito clássico da ortopedia, né? Anamnese, história da moléstia atual, história da moléstia pregressa, um exame físico e acaba se tornando aí um exame radiológico que chega para a gente com esse pacote, né? Um CAM, um pincer, uma tendinopatia de glúteo médio, e a partir daí a gente vê claramente o início do tratamento baseado nisso, né? Complementar a um tratamento clínico, né, de anti-inflamatório, né, terapia anti-inflamatória, seja ela hormonal ou não hormonal, de agulhamentos, de liberações de banda lateral de quadril, de afastamento do esporte, depois retorno progressivo. Eu acho que eu não estou falando nada mais do que o clássico que a gente já está habituado a ver na fisioterapia. E na educação física é aquele clássico inverso, né? Tá com dor, vai para fisioterapia. Quando tiver melhor, volta para cá. E eu acho que já depois de várias vezes aí vendo o caso que o Ale passou, é um dos casos hoje que mais me choca no sentido de aonde chegamos, né? E o que poderíamos ter feito antes de chegar a esse ponto. Eu acho que tendo feito essa introdução do que é a patologia, que todo mundo fica aguçado, que todo mundo se assusta quando vê lá na ressonância, cabe lembrar de algumas coisas um pouco mais especiais, né? E o Ale já começou falando disso. Eu vou pegar 2 pontos que ele falou. Primeiro, fadiga. Segundo, desordenação muscular, né? Falta de coordenação, falta de sinergismo agonista-antagonista. Então, esses 2 fatores são fatores muito clássicos na biomecânica, e eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a bater um pouquinho nisso, né? Já mostrando aqui a nossa história do ovo da galinha, falar... Cadê o mouse? Pronto, deixa eu só colocar a caneta. Falar um pouquinho, né, do que é um processo de cocontração muscular. Então, uma vez que eu tenho aqui, né, um processo articular, né, eu vou tentar rapidamente aqui desenhar uma articulação sacroiliaca. Ficou muito feia no mouse, tudo é mais difícil. Uma cabeça femoral, trocânter. E pensando aqui que nesse momento eu tenho 2 músculos atuantes, um aqui e o outro aqui, trazendo a nossa conversa para uma questão univetorial, uma questão onde só um dos músculos atua, a gente promoveria aqui, com a ação desse músculo superior, vamos chamar aí de glúteo médio, glúteo mínimo, uma tração nesse sentido e, consequentemente, uma abdução do quadril. Ok?
Se eu trabalhar só com a força inferior, uma adução de quadril. E nesse gesto eu consigo completar um movimento articular. Em contrapartida, a cocontração entre um músculo de cima e o músculo de baixo gera, através de somatória vetorial, uma resultante de coaptação articular. E se eu tenho coaptação, eu tenho uma maior estabilidade. No sentido de coaptação. Agora, isso daqui talvez traduziria uma condição estática. Em condições dinâmicas, vamos pensar mais uma vez num sistema mecânico de polia, onde uma região côncava encaixa com uma região convexa. E eu vou simular aqui duas barreiras ósseas. Sendo que, se eu fizer uma rotação com uma das forças, eu impactaria essa barreira óssea. Se eu fizer uma rotação com uma segunda força, eu impactaria essa barreira óssea. A brincadeira, então, aqui estaria entre a coordenação entre agonista e antagonista, independentemente da ordem, para que exista o que a gente chama de zona neutra. O que é uma zona neutra? Se eu tenho uma área para passear com essa bolinha, eu posso andar com essa bolinha onde eu quiser, desde que eu mantenha essa bolinha longe de quem? Das bordas articulares. Se eu conseguir conduzir essa bolinha aqui dentro, eu falo que eu consegui conduzir essa bolinha na zona neutra. E assim funciona uma articulação. Ao contrário do que muita gente pensa, estabilidade não necessariamente se traduz em ausência de movimento. Estabilidade se traduz em manter a nossa articulação na zona neutra, com grande amplitude de movimento. E aí que está o jogo da conversa. Se eu tiver um agonista altamente eficiente e um atraso antagonista, eu vou chocar essa bolinha. E vice-versa. É nessa hora que a gente fala que existe um componente, uma cocontração entre condução neural dos músculos agonistas e condução neural de um músculo antagonista a uma articulação, que promoverá o que a gente chama de ação de zona neutra. E, particularmente, eu vou chamar a atenção de vocês para uma pelve e um quadril, que tem uma altíssima capacidade, durante um movimento de flexão,
de formar um braço de alavanca ao ponto de articular essa pelve e exacerbar os movimentos da coluna vertebral, promovendo assim uma exacerbação da zona neutra e uma destruição discal. Se a gente olhar para esses dois fatores, já fica fácil entender. Os músculos agonistas, antagonistas, né, sejam eles abdução, adução, flexão, extensão, rotação medial ou rotação lateral de quadril, conversam com os músculos da pelve ao ponto de manter a zona neutra tanto para a coluna quanto para o quadril, através de um movimento lombo-sacro-pelvi-gleno-humeroide. Inventei agora esse nome, tá? Mas através de toda essa cadeia que a gente tem, a gente consegue uma coordenação entre coluna, sacro, pelve e, consequentemente, a região da cabeça do fêmur, a região que a gente conhece aqui como a região acetábulo femoral. Ok? Então, se vocês entenderam essa parte, vamos ler um pouco o jornal do dia. Isso daqui é um artigo bem interessante, data de janeiro de 2021, que fala que a dor lombar tem sido associada a uma piora da função do quadril em pessoas que têm síndrome do impacto fêmuro-acetabular, que foi o que o Ale acabou de falar para vocês. Para isso, esse cara pegou 158 pessoas e percebeu que 60% dos que tinham pinçamento relataram antes desse pinçamento um quadro de lombalgia. Se existe uma interferência da dor sobre o controle neural, uma vez que eu aumente a minha dor, eu diminuo a minha capacidade neural. E, geralmente, eu diminuo a capacidade neural da articulação mais próxima. Aqui, no caso, fica óbvio entender que isso desembocou onde? Na região da pelve, na região do quadril. Outra coisa interessante é que as pessoas que relataram uma síndrome de pinçamento femoroacetabular mais lombalgia apresentaram uma grande diferença no índice de incapacidade de funcionalidade do quadril através de dois questionários de funcionalidade. Esse Westry e esse IHOT-33, que fala sobre 33 pontos relacionados à funcionalidade do quadril. Vejam que existem outros fatores de baixa associação, mas que apareceram no estudo, né? Os questionários de funcionalidade associados à dor na virilha, dor lombar associado a questionário de falta de funcionalidade do quadril, dor lombar associada à dor na região da virilha. As grandes conclusões que foram obtidas nesse artigo foram que a dor lombar, clinicamente significativa, é altamente prevalente em pessoas que têm o pinçamento fêmuro-acetabular. E, consequentemente, isso está fortemente associado a uma piora da função do quadril.
Olhando então para esse dado, olha que interessante. Nós nunca podemos olhar para uma condição de quadril sem antes entender que existe uma alta correlação entre coluna lombar, região sacral, região pélvica e, por fim, movimentos fêmoro-acetabulares. E isso é uma coisa que já vem sido descrita numa via de duas mãos, por isso a gente perguntou quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Esse trabalhinho é um trabalho bem interessante de 2011, que mostrou que pessoas que tinham dor lombar tinham um movimento em bloco entre coluna e pelve. Em contrapartida, pessoas que não tinham dor lombar tinham movimentos dissociados. Olha que beleza isso daqui. Eu vou fazer uma flexão do quadril. Essa flexão do quadril, por alavanca, vai quebrar minha coluna. Para evitar essa quebra, eu faço um movimento de antefase pélvico. Eu jogo a pelve para um lado e o quadril para o outro. Esse movimento mantém a neutralidade lombar e, consequentemente, mantendo a neutralidade lombar, assunto da aula passada, eu tenho uma melhor atividade do glúteo. E se eu tenho uma melhor atividade do glúteo, eu coordeno melhor a estabilidade do quadril. Olhando, então, para um aspecto estrutural, eu vou ver uma desgraça. Olhando para um aspecto biomecânico, eu vou ver que antes do desgaste articular, eu tive previamente uma disfunção biomecânica e coordenativa. E olha que interessante. Isso daqui é uma meta-análise de 2017 que mostra que pacientes com disfunções de pinçamento femoroacetabular apresentam comprometimentos biomecânicos do quadril durante a caminhada e agachamento. Pacientes que têm essa disfunção durante a caminhada têm um menor pico de extensão de quadril, um menor pico de rotação interna de quadril e, consequentemente, um menor torque articular de rotação lateral, que é protetor de quadril. Durante o agachamento, esses caras vão limitar a profundidade. Vão apresentar aí, pessoal do microfone, e vão apresentar aí uma condição preservada da amplitude. O que significa isso? Se eu mantenho a amplitude de quadril e aumento a profundidade, eu favoreço o gesto de pinçamento. Isso mostra claramente um descontrole articular. Isso é bem legal, né? Reforço aqui, porque é uma meta-análise bem recente de 2017 que mostrou aí uma alta correlação sobre esses fatores. E, mais uma vez, né, para terminar nossa conversa, a gente vê, né, esse artigo foi bem interessante também, foi feito com 14 pessoas aqui que tinham, né, 7 pessoas tinham CAM, 1 tinha pinça e 6 tinham misto, como a Ale falou, a pior condição, que existe uma diferença entre agachar com as duas pernas e agachar com apoio unilateral. Uma coisa bastante interessante que muita gente pergunta: professor, agachamento é bom para a condição de quadril? É, mas existe uma coisa mais interessante ainda, é o pleno domínio de uma só perna, né? Então, olha o que eu tirei, uma frase que eu tirei do artigo que é bem legal. Embora o agachamento de perna dupla seja útil para trazer a compensação do movimento pélvico e do quadril em pacientes com síndrome femoroacetabular,
a natureza bilateral dessa tarefa pode torná-la menos desafiadora para um paciente jovem ou ativo. Ou seja, dentro das nossas funções, é muito mais desafiador atacar com unilateralidade do que com bilateralidade. Bilateralidade, a gente está falando de exercício. Unilateralidade, a gente está falando de função. E aqui chega ao ponto, digamos assim, emocionante da nossa conversa, né? Porque depois de um caso tão interessante de desgraça que chegou lá no começo da nossa conversa, eu queria que o Ale contasse um pouco mais da história desse nosso amigo, né? Ele só mostrou o final da história. Agora conta um pouquinho, Ale, onde tudo começou? Bora. Vou compartilhar novamente a tela aqui, tudo bem? Vamos chegar aqui, ó. Maravilha. Acho que essa era a pergunta que você queria a resposta, né? Bom, então, fazendo o somatório aqui, a gente viu um problema estrutural, ok. Identificada depois da estrutura já ter arrebentado, porque em nenhum momento foi olhado o quadril oposto, né? Esse quadril oposto foi só observado quando esse cara já começou a sentir dor e, por resistência própria, demorou para procurar ali uma assistência. E quando observou, já tinha o andamento do processo, já estava quase em fase final. Somada a questão do próprio gesto, que a gente tem que botar nessa balança, o Fábio falou muito bem. Então, é um cara que chutava, até se adaptou, inclusive, chutava, inclusive, com a perna, entre aspas, ele se adaptou chutando com a perna esquerda, então ele era um cara destro que chutava muito mais com a perna esquerda, porque ele tinha segurança com a perna direita no chão. Obviamente, carga axial, esse quadril, nessa variação anatômica, suporta bem melhor. O que faltou aqui nessa história era como esse cara desenvolveu o seu esporte e sua vida, né? Como foi esse trajeto? Era um cara que adorava atividade física, né? Tinha o conceito do mais é mais, nunca menos. Ele tinha aqui uma carga horária em média de 6,5 a 8 horas dia de atividade, tudo bem? Específica, dividindo entre jiu-jitsu, kickboxing. Ele dividia musculação e físico. Até hoje eu estou para entender qual é essa divisão, né? E 6 vezes por semana, tudo bem? E de domingo era um descanso ativo. Ou seja, para ele, pedalar no parque, correr, era o descanso dele. Então, esse cara trabalhava 7 vezes por semana de forma extremamente intensa e competitiva. E aí a gente volta no slide, né? Que ser humano tem capacidade de desenvolver uma carga tão alta diariamente, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de avaliação, sem nenhum tipo de dose para entender que esse cara está ou não em fadiga, em cansaço, em sobrecarga, overuse e assim por diante. Aí você soma uma não habilidade em dissipação de carga numa atividade pré-carga, que seria a questão natural do músculo, em gerar um processo dinâmico de cocontração no sentido movimento, que o Fábio falou muito bem, não só no sentido cocontração estático. Numa situação de fadiga, essa incoordenação vem, e aí os slides que eu apresentei anteriormente, mostrando desequilíbrio muscular, e não só desequilíbrio muscular, mas um desequilíbrio coordenativo, somado a uma questão estrutural, você tem um pacote perfeito para chegar na história triste que a gente tem aqui no slide. Artrose severa, com o final aí de uma artroplastia, que é uma abordagem de última escolha, né? Quando nada mais é cabível para melhorar a função do indivíduo. Então, a gente tem que botar isso na balança, né? Como que a gente dosa as cargas e o volume desse indivíduo atleta? Quer acrescentar, Fábio? Ale, acho que aqui está o ponto, né? X da questão, né? Uma das coisas que mais impressiona, né? Eu vou pedir só para você parar o compartilhamento aí, Ale. Beleza. Mas uma das coisas que mais impressiona para a gente, né? É a gente
vê o caso, né, desse atleta em questão, não pelo final, mas pelo meio, né, por onde ele chegou a isso. Porque, olhando para um fator estrutural da infância, a gente vê que muitas pessoas são tratadas assim. Ah, mas eu vi lá atrás que ele tinha esse problema e eu já sabia que isso ia acontecer. Isso é uma mentira. A gente não sabia nada que isso ia acontecer. Existia, sim, um menino com uma alteração de membro inferior, ponto final. Agora, para ele chegar nesse caso de destruição total, existiu uma longa história de erro de treinamento, de erros em condições de técnica, erros em condições de treino, erros em volume de carga de treinamento, que chegou onde chegou, né? E eu queria complementar rapidamente, a gente não tem tempo para passar os casos clínicos, mais uma vez, né? O caso clínico a gente fala quase um dia inteiro na pós, mas eu queria complementar isso daqui com 2 casos bastante interessantes que eu confesso a vocês que me chegaram aí num momento muito, muito próximo aí do que a gente discute, né? Eu vou só parar aqui, pronto. Muito próximo do que a gente discute. Esse foi um caso que chegou em 2021 e esse foi um caso de 2019, sendo 2 pontos opostos, uma médica, dermatologista, que tinha 56 anos, e aqui um advogado, faixa preta de jiu-jitsu, com 38 anos, sendo que uma das coisas que marcaram muito, né, nesses 2 casos é que os 2 passaram pelos mesmos médicos, tiveram diagnósticos muito parecidos e tratamentos clássicos como aqueles que nós descrevemos. Esse foi um caso que tinha toda uma história, né, precoce de sarcopenia, tinha um histórico de uma fisgada e um formigamento em um leg press. Olha que interessante. Casos semelhantes. Esse evoluiu com uma dor na virilha e essa evoluiu com uma dor na banda lateral do quadril. O tratamento aqui foi muito clássico. Acupuntura, indicado, e aqui eu não estou fazendo menção ao método, eu estou fazendo menção ao que não foi feito, indicado um reforço muscular, e a partir do momento que isso não deu resultado, a suspeita era de uma espondilite anquilosante, e logo na sequência uma fibromialgia. Essa pessoa foi medicada com anti-inflamatório e com antidepressivo, ou seja, agulhamento na região do quadril. Não funcionou? Vamos para o lado reumatológico. As provas inflamatórias foram negativas, não era reumatológico, até que essa pessoa chegou para a gente com a história e a primeira coisa que a gente olhou: lombar e círculo, lombar, pelve, quadril. Esse caso é muito semelhante, né? Só que ele teve um desfecho um pouco diferente. Esse cara corria para perder peso, é um cara de 120 quilos. Em 2019, ele foi fazer um jogo de tênis e saiu sem conseguir andar desse jogo. Ressonância mostrou uma artrose de quadril direito mais um CAM. Quando a gente olhava aqui para o histórico dele, ele tinha tido um histórico de fratura do fêmur esquerdo, que fazia com que ele compensasse muito aqui no quadril direito. E olha que interessante. A indicação foi a fisioterapia clássica e aguardar aproximadamente 15 anos para protetização desse quadril. Estamos falando de um cara de 38 anos. Gente, aqui eu não estou falando, eu vou perder o pudor, a gente já está numa situação do curso que acho que pudor é uma coisa besta. A gente está falando de um cara de 38 anos que passou pelos melhores médicos do Brasil, né? E aqui também, né? Vejam que um sinal clássico de impactação lombar, e o caso
desse advogado também um longo histórico de dores lombares, né? Mais uma haste femoral por uma fratura de fêmur contralateral. Ele não ficou com discrepância de membro, foi uma das primeiras coisas que a gente avaliou. E aqui vem a grande questão. Ambos fizeram tratamento através de estabilização central mais LPA orientado. Ambos, em 4 sessões, não tinham mais dor no quadril. Essa é uma paciente que está com a gente até hoje, já há mais de 2 anos. Esse também está com a gente até hoje. Esse cara já voltou para o jiu-jitsu, ele é faixa preta, como eu falei para vocês. Ele voltou a correr, ele voltou a pegar onda e encontra-se em plenas condições clínicas. Eu estou falando de 4 sessões. Evoluindo para a nossa história, né? O que a gente aprendeu com o cinema em relação a treinamento, né? Talvez aquilo que a gente queira esquecer. A história que o Ale acabou de passar para vocês, do No Pain, No Gain, a história do excesso de carga de treinamento, ou a história do vamos fazer essa pessoa ficar flexível enquanto ela ainda é criança, toma conta do nosso mercado e faz com que coisas absurdas aconteçam em qualquer característica de quadril. Em contrapartida, aquela história de excesso de zelo e de preservação das nossas crianças parece não ser um problema, uma vez que a gente vê pessoas que começaram aqui, evoluindo para isso aqui, sem nenhum tipo de dor no quadril. E uma outra coisa bacana é que notem que cada um desenvolveu pela sua anatomia uma técnica diferente de agachamento. Aqueles que têm uma pelve mais larga afastam bem as pernas. Aqueles que têm um peso menor, uma pelve mais curta, conseguem agachar numa profundidade maior com os pés mais próximos, até chegar a pessoas que têm aí uma pelve extremamente larga, um perfil mais brevilíneo, um tanque, e o próprio apelido dele é tanque, né? Que jogam todo o peso no quadril e ainda estilingam para frente no joelho. Estamos falando aqui de fenômenos do levantamento de peso que não possuem nenhum tipo de lesão do quadril, mesmo manipulando altíssimas cargas. É um negócio complicado, mas nós estamos na merda. Infelizmente, hoje, a nossa visão, e quando eu falo da nossa visão, né, eu estou falando do meu senso crítico, a nossa visão da área de saúde ainda é extremamente localizada. Nós usamos tratamentos baseados em métodos de 20 anos atrás. As condições são protetivas, acumulativas, espera 15 anos e troca a prótese, e totalmente pontuais. Se dói o quadril, eu trato o quadril. Se a diminuição de amplitude está no quadril, eu forço a amplitude do quadril. E esqueço que, muitas vezes, a diminuição de amplitude é um grito de desespero, uma vez que eu não consigo manter uma articulação na zona neutra. Cabe, então, àquele profissional que tem o mínimo de coerência e o mínimo de coligação entre as áreas, entender que o seu corpo é um sistema lindo e maravilhoso, totalmente moldado para as cargas. E quando bem coordenado e bem orientado, consegue fazer coisas maravilhosas. E o que é mais legal, consegue reverter condições desastrosas. E eu acho que é até nesse tom impositivo, Ale, que eu falo numa questão de desabafo aqui e encerro minha fala momentânea e passo aí para você mais uma vez essa bola, cara.
Ô, Fábio, bom, você já veio com a... Não é nem a cereja do bolo, né? Você já passou o chantilly, a cereja. O que eu estou aqui é apreciando, eu estou degustando. É sempre um prazer te escutar, sem nenhuma demagogia. E só aproveitando o ensejo da questão tradicional, nada contra fazer qualquer coisa isolada se você não esqueceu o todo, né? E aí ainda entra em outro fator, né? A gente não... Porque para avaliar, você precisa conhecer. Tudo bem? Como que eu vou avaliar algo, entender uma rotação diminuída de quadril num posicionamento de uma pelve larga, onde o membro está alinhado, você fala, pô, esse membro está ótimo. Não, esse membro não está ótimo, não era para ele estar retinho aqui, porque a pelve do cara é enorme, aqui tem alguma coisa estranha. Para eu ter esse senso crítico, eu tenho que ter conhecimento prévio, senão não tenho nem como criticar e nem mesmo avaliar. E aí, numa avaliação, eu vou lá e, pum, esse cara não roda o quadril. Pô, se ele não roda o quadril, como é que ele vai chutar? Ele tem que ter a rotação medial do quadril. E aí vem as fotos que você já deixou muito claro, né? Onde a pessoa vai lá e passa por uma sessão de tortura, pensando, inclusive, que ganhar uma mobilidade em cima de um músculo, por exemplo, vai fazer o cara ganhar uma função que envolve coluna, quadril, joelho, tornozelo. Mas eu vou além. Além disso não ser favorável numa questão isolada, funcionalmente, você está indo a favor do impacto. Porque se ele não roda medialmente, não é porque ele não quer, é porque tem um osso batendo no outro. E hoje a literatura mostra muito bem. A questão da IFA é muito mais rotacional do que plano sagital ou questões axiais. Então você está indo a favor, você está querendo mesmo que esse cara vá para uma prótese, forçando essa DM que ele nunca vai ter, e você só está empurrando esse Ken de encontro ao acetábulo. Então, é isso. Tem déficit de amplitude? Maravilha. Por que esse déficit de mobilidade? Aonde eu mexo? Uma coisa é mexer numa questão artrocinemática, tudo bem? A outra também é envolver a questão osteocinemática. Mas, em cima disso, entender se existe uma barreira mecânica ou mesmo uma restrição que seria para efetivamente favorecer uma função e não uma disfunção. Então, mais uma vez, a gente tem que ter uma visão muito mais global do todo, entender, obviamente, o ponto focal, para aí sim abordar o sujeito como um sujeito, que é multiarticular, multissistêmico, coordenativo, e é isso, é tudo isso que a gente apresenta aqui agora, fechar aqui, Fábio, fazendo Não, e convite. acho que, Ale, acho que além de tudo isso, né, o grande recado que a gente tem, primeiro, é responsabilidade, né? Clinicamente, eu não vou usar nenhuma modéstia disso, eu manipulo pessoas há 20 anos. Então, clinicamente, um dos talentos que eu sempre desenvolvi foi mexer, ter mão para mexer nas pessoas, tá? Ter tato para coordenação. Então, esse é um dos pontos que a gente coloca. Quando os alunos me perguntam, eu posso agachar? Depende. Se você agachar com coerência, sim. Aqui, eu mostrei, né, 2 casos onde os achados radiológicos eram assustadores. Sim. E muitas pessoas contraindicariam num primeiro time um exercício de agachamento. Então, eu não estou aqui falando, vai, agacha que vai dar certo. Não, porque é agachando que muita gente se ferra. Tá? Eu estou falando que, se você tiver o tato, existe uma ferramenta maravilhosa para fazer isso? Existe. Existe uma ferramenta maravilhosa de carga axial? Existe. De estabilização centro-periférica? Existe. Existe uma ferramenta maravilhosa de ganho de amplitude com estabilização centro-periférica que faz com que esses músculos voltem a conversar? Existe. Mas existe também controle de carga de treinamento? Existe controle de carga de treinamento. Existe tirar da vida dessa pessoa o excesso de proteção, que é uma das coisas que mais dá desespero na gente. A pessoa vai entrando, como que eu pego um cara que tem 120 quilos, faixa preta de jiu-jitsu, com 38 anos de idade, e condeno o cara a uma prótese nos próximos 10 anos? Esse cara chegou a fazer natação, tudo que ele conseguia fazer era natação, não conseguia fazer mais nada. Né? Então, um cara que gosta de pegar onda, um cara que gosta de correr, um cara que gosta de fazer Gil, um cara que gosta de fazer uma série de coisas, já recebeu a sentença de morte com 38 anos de idade. E é isso que precisa mudar. É isso que precisa mudar através do movimento, da otimização do movimento e não da depreciação, da restrição do movimento. Então, acho que aqui o grande recado que a gente deixa é esse. Movimento é uma coisa necessária dentro das capacidades de cada um, dentro do grau de destruição que cada um chegou. Se você pegou um cara no ápice da sua destruição, no final da sua vida, vai ficar mais difícil. Agora, se você pegou um sujeito
que tem achados radiológicos, uma artrose, um CAN, não é por aí que você vai acabar com a vida dele, ou uma hérnia de disco, grau 1, grau 2, grau 3, ou o que quer que seja. Tá? Uma artrose, que a gente vai falar mais para frente em joelho. Então, acho que isso é a grande mensagem que a gente tem para deixar. Tem muita coisa pela frente, não é simples, é altamente complexo, mas vocês têm que entender que existe, sim, uma ciência muito forte capaz de tirar as pessoas dessa condição, desfavorecendo totalmente os achados radiológicos, aquela sentença de morte que o cara recebe junto com uma ressonância nuclear magnética. Ale, papo é reto. E o sistema não é único, né? Tem mais coisa. Para de pensar em tratar quadril, tratar coluna. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar logo aqui. Deixa eu dar só mais um. Fala aí, Ale. Pegando o teu gancho. Então, veja a responsabilidade que a gente está com profissionais da área da saúde que convive com o sujeito em todas as fases da vida, antes dele ficar doente, né? O fisioterapeuta é educador físico. Né? Educador físico deveria ser o profissional de saúde de frente aí, quando a gente fala de saúde. Mas, para isso, ele também tem que entender exatamente os poréns que a gente está levantando aqui. Então, se você trabalha com um indivíduo numa faixa etária iniciante e que vai ter uma projeção de vida aí dentro do esporte, que isso é ótimo, se esse cara que aborda com qualidade, técnica, individualidade do sujeito, preservação do sistema, não matando o sujeito, ele vai chegar lá na frente e não vai passar pelas situações que a gente está apresentando aqui. Apresentando nosso amigo aqui do jiu-jitsu, que eu também sei quem é, apresentando nosso amigo aqui do kickbox, que é meu irmão, e é uma história extremamente triste de eu escutar ele no telefone chorando para mim, que não sabe mais o que fazer da vida, e como que vai ver um cara que a vida inteira foi fissurado por atividade física e agora ele está restrito a andar. Tudo bem? Ele fala, e agora? É andar depois da prótese, é pedalar, é coisas muito básicas. Né? Ele não vai chutar mais, tudo bem? Ele não vai entrar numa competição de ângulos altos aí de jiu-jitsu. Ele vai ensinar uma posição. Ele tem a sua qualidade de vida, mas a qualidade de vida que ele queria era outra. Simplificando é isso. Sem contar fatores futuros. Essa prótese tem vida útil. Esse cara daqui 10, 15 anos está passando por uma revisão. Aqui eu falaria uma aula inteira do que é uma revisão de prótese. Qualquer cirurgião não quer uma revisão de prótese na frente. Ele tem que arrancar uma prótese enraizada num fêmur. Ele vai ter que arrancar mais fêmur, tudo bem? Para não ter, para a próxima prótese, ele rezar para esse cara morrer antes. Então, ou seja, não é que ele pode ficar fazendo prótese a vida inteira. Não tem questões estruturais para receber 2, 3 próteses. Para começo de conversa. Então, a gente está condenando, de repente, esse cara a terminar a vida dele de muleta, arrastando a perna. Tudo bem? Vocês estão entendendo o papel aqui? E é um cara que era um cara que poderia ter sido aí, viver do esporte a longo prazo. E a carreira dele foi encerrada não só no esporte, como profissional da área da educação, da arte marcial, coisa que ele não faz mais, né? Então, aqui a gente levanta essa lebre e a gente vê isso acontecendo em seleção, vê isso nas peneiras. Quantas vezes a gente não fala, né? Peneirão, você tem lá... Isso aí é descrito desde a década de 80. 120 atletas na categoria de base, mirim. Quantos chegam no adulto? 6. Esses 120 foram embora por quê? Alguns porque não tinha habilidade para isso, outros porque e chega baleado ainda, né? Esse é o problema, né? Chega no adulto e chega condenado. A pergunta vai até um pouco além disso, né? Quantos desses chegam à faixa adulta com qualidade de vida? Quantos desses vão atingir 60 anos de idade com qualidade de vida, né? Então, aqui a gente começa a derivar e integrar as fórmulas de uma maneira absurda. Bom, Ale, deixa eu falar aqui que hoje nós descrevemos coisa aqui nessas conclusões, cara. Hoje a língua estava afiada, e olha lá, vamos deixar essas conclusões aqui, isso daqui acho que é o que vocês têm que deixar na cabeceira de vocês aí, como pontos que estão finalizando aí o nosso curso, né? Olha que interessante. As patologias, deixa eu clicar aqui, pronto. As patologias de quadril, principalmente as impactações e síndrome do grande trocânter, são comuns tanto no esporte quanto na prática de atividade física.
As variações anatômicas podem favorecer a impactação femoroacetabular. Nessa hora, a associação entre exames de imagem e avaliação clínica será fundamental para o diagnóstico do problema. Embora o item anterior, e aqui a coisa começa a entortar, embora o item anteriormente citado seja de importância fundamental em casos de pacientes sintomáticos, discutimos o imenso caminho prévio à sintomatologia que se associa a exercícios extenuantes, alterações ou incapacidade de manutenção de boa técnica de movimento diante de tarefas motoras, sejam elas do cotidiano ou ainda aquele novo esporte que você quer aprender, as tarefas desafiadoras. Essas questões podem ser descritas como o caminho clássico das doenças de quadril, que são drop pélvico, síndrome do grande trocânter, pinçamentos femoroacetabulares e, por fim, a osteoartrose de quadril. Em uma visão mais abrangente, nós falamos aqui que nenhuma articulação do nosso corpo trabalha de maneira isolada e no quadril nada seria diferente. O trabalho conjunto entre coluna lombar, pelve e quadril deve ser entendido como um complexo sistema que envolve biomecânica, controle motor e também monitoramento de cargas de treinamento. E esse sim é o problema de raiz. Essa é a imensa raiz do problema. Então, se a gente for agora reformular esse nosso ciclo, a gente tem que pensar que alterações lombares geram drop pélvico, que geram síndrome do grande trocânter, que geram pinçamentos femoroacetabulares e osteoartrose de quadril. Logo, cabe aos profissionais da área de saúde a interpretação global do indivíduo para o pleno controle das afecções centroperiféricas de membro inferior e não o olhar isolado em uma única articulação. Fica aqui a nossa mensagem que já foi passada algumas vezes para vocês. A dor lombar e a osteoartrose de quadril são, sem nenhuma sombra de dúvida, as doenças de base que mais matam no mundo, uma vez que são precursoras de comorbidades. Perfeito. Muito bom. Meus amigos! Papo louco, hein, Ale? Acho que só resta agora nós agradecer a turma aí por mais essa parceria, né? 10h20 da noite. Mas o pessoal ainda aqui com a gente nesse finalzinho de curso. Ale, obrigado por mais essa. Estamos juntos até o final, né, Ale? Isso, todas as aulas nós juntos. Obrigado aí, valeu. Tem 72 participantes aqui ainda. Ó. Semana que vem a gente já começa falando aqui de LCA. Isso mesmo, né, Fábio? LCA1, LCA2, né? É isso aí. E aí a controvérsia continua e a conversa é longa também. Então fica o convite, gente. Sempre bom, a gente está aqui. É uma delícia aqui essa troca de experiências. Então, já te antecipando, o Fábio estava se despedindo. Mais uma vez, obrigado pela parceria, agradeço, é uma imensa honra, um prazer. E nos vemos terça-feira que vem, nesse mesmo horário, mesmo bate-canal, trocando figurinhas aqui. É isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado mais uma vez pela paciência, obrigado mais uma vez pela audiência. Uma excelente semana a todos vocês. Estaremos juntos na próxima semana. Até mais. Valeu, Ale. Obrigado. Namastê a todos vocês. Valeu.